E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora euzinha faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Não sabe comentar? Comenta a sua cor favorita, de que local você tá assistindo, que horário, cidade, tá bom? Porque já ajuda bastante aqui pro nosso canal crescer. O que teremos de história hoje? Não sei, gente. Ainda não preparei o áudio, também nem preparei o texto, então será uma roleta russa. Vai ser. Como é que eu posso dizer? Vai ser uma. Gente, esqueci a palavra, tá na ponta da língua. Vai ser uma surpresa tanto pra mim quanto pra vocês, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem da história. Espero também que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. E amanhã aqui também teremos história, tá? Um beijo e tchau! Pela terceira vez, fui denunciada por preguiça pela nova estagiária. Ela ficou ali, toda arrogante. O Sr. Cole disse que ninguém pode comer lanches, beber ou mexer no celular em suas estações de trabalho. Você é culpada das 3 coisas. Desta vez será multada em 3.000, o equivalente ao seu salário de um mês inteiro. Olhando para seu rosto jovem e delicado, não pude deixar de sorrir. Aquela jovem estava ali havia apenas 15 dias. Contando com o apoio de Julian, ela estava agindo de maneira descontrolada na empresa, como se ninguém mais importasse. Mas o que ela não sabia era que eu era a acionista majoritária. Como ela ousava denunciar justamente a pessoa que pagava seu salário? Meu nome é Scarlett. Tenho 38 anos. Aos 28, fundei a Dreamscape Design, uma empresa de design de interiores. Nos últimos 10 anos, consegui transformá-la em uma empresa bastante conhecida. Depois, dei um passo atrás e entreguei a gestão do dia a dia a Julian, o CEO que eu mesma havia promovido. Julian é 5 anos mais novo do que eu, e eu tinha grandes expectativas em relação a ele como meu sucessor. Dei total autoridade a ele. Exceto em decisões importantes relacionadas aos projetos, eu quase não interferia nas operações da empresa. Apenas reservei uma estação de trabalho para mim no canto do departamento de design. Tinha liberdade para entrar e sair quando quisesse durante o expediente. Meus colegas achavam que eu era apenas uma funcionária antiga, com pouco poder real. Eles me chamavam educadamente de Scarlett. Eu gostava daquela situação descontraída. Também nunca me interessei pelas mudanças de pessoal da empresa. Isso mudou meio mês atrás, quando Ivy apareceu. Julian a conduziu pessoalmente ao departamento de design. Esta é Ivy. Ela é formada pela Ivy League e vai se juntar ao nosso departamento de design. Por favor, ajudem-na a se acomodar e mostrem como as coisas funcionam por aqui. Havia uma nota de admiração no tom de Julian. Ivy cumprimentou todos com um sorriso, enquanto seus olhos percorriam todo o escritório. Quando seu olhar pousou em mim, percebi uma mistura de escrutínio e desprezo em seus olhos. Mas já no primeiro dia de trabalho, ela não agiu como uma estagiária. Reclamou que o computador fornecido pela empresa era lento demais e pediu diretamente ao departamento de administração que o substituísse pelo iMac mais recente. Depois, reclamou que a sala de descanso só tinha café instantâneo. No dia seguinte, pediu à sua assistente que comprasse café Kona, 100% moído na hora, tudo por conta da empresa. Quando algumas pessoas começaram a sussurrar sobre aquilo, ela apenas sorriu levemente. O Sr. Cole me mandou fazer isso. Ele disse que uma boa criatividade exige um bom ambiente e que não devemos economizar em coisas tão pequenas. As palavras Sr. Cole pareciam ser uma varinha mágica para ela. Ela era realmente bastante inteligente. Rapidamente conquistou um grupo de jovens estilistas tão arrogantes quanto ela. Mas não demonstrava nada além de desprezo por nós, os veteranos. Ela chegou a dizer descaradamente na frente de todos que meus conceitos de design estavam ultrapassados demais para acompanhar os tempos. Durante a reunião de avaliação de um projeto do diretor, ela apontou diretamente. O esquema de cores é muito brega e não combina com a estética dominante. No começo, achei que ela fosse apenas uma garota jovem e orgulhosa, então não dei muita atenção ao seu comportamento. Cheguei até a ajudá-la uma vez. Havia um projeto urgente. Ivy se ofereceu, dizendo que conseguiria lidar com aquilo. Mas ela se superestimou. Faltando apenas 1 hora para a entrega, o modelo inteiro apresentou um problema. A garota estava à beira das lágrimas. Fui eu quem enviou o rascunho ao cliente no último momento. Ela olhou para mim naquele instante, com os olhos cheios de gratidão e surpresa. Achei que mudaria sua atitude comigo depois daquilo. Eu estava errada. No dia seguinte, ouvi a conversa dela com alguém na sala de descanso. Essa Scarlett só tem mais experiência. Não há nada de especial nela. Se eu tivesse tido tanto tempo quanto ela para estudar o software, poderia fazer um trabalho muito melhor. Outra pessoa interveio. Exatamente. Ouvi dizer que ela é apenas uma funcionária antiga que está se acomodando, usando sua antiguidade como desculpa para relaxar no trabalho todos os dias. Ivy riu, com um tom cheio de superioridade. Não se preocupe. A empresa não vai manter esses ociosos para sempre. O senhor Cole disse que o futuro pertence a nós, jovens. Aqueles que não conseguirem acompanhar o desenvolvimento da empresa serão eliminados mais cedo ou mais tarde. Fiquei atrás da porta da despensa, segurando meu copo de água, sem entrar. Estou dizendo, pessoas como ela só estão ocupando espaço. É só esperar para ver. Mais cedo ou mais tarde, vou acabar com esse clima ruim. No almoço, eu não tinha apetite. Foi então que percebi que a empresa que eu havia construído com minhas próprias mãos estava começando a apodrecer em lugares que eu não conseguia enxergar, tornando-se exatamente o tipo de lugar que eu mais odiava. A chamada retificação contra mim começou logo em seguida. Primeiro, o departamento de administração me procurou, usando um tom eufemístico. Scarlett, o Sr. Cole implementou uma política rigorosa de registro de ponto para todos os funcionários. O que você acha? Nos 10 anos desde que fundei a empresa, nunca precisei bater o ponto como todo mundo.
Era um dos meus privilégios como fundadora. Olhei para o supervisor administrativo, que parecia constrangido, e assenti. Ok, entendi. No dia seguinte, fui chamada para uma reunião pelo departamento de RH. Scarlett, um colega relatou que você estava navegando por sites não relacionados ao trabalho durante o expediente. Isso não é uma boa imagem. Olhei para a captura de tela que a pessoa do RH me entregou. Era uma página de um fórum de design residencial que eu frequentava havia 10 anos em busca de inspiração. Quem me denunciou? Perguntei. A pessoa do RH gaguejou. Bem, somos obrigados a manter a identidade do denunciante em sigilo. Tudo bem, vou tomar mais cuidado daqui pra frente. Não levei aquilo a sério. Achei que fosse apenas um jogo infantil. Mas subestimei o quanto Julian a mimava. Uma semana depois, a empresa emitiu um novo Código de Conduta dos Funcionários, com mais de 100 cláusulas, detalhando desde como organizar os arquivos na área de trabalho e que tipo de copo usar para beber água até a proibição de dormir deitado durante o intervalo do almoço. No final do documento estava até a assinatura de Julian. E a criadora daquele código não era ninguém menos que Ivy. Ela foi promovida a assistente especial do CEO, um salto notável. Sua estação de trabalho foi transferida do espaço aberto do departamento de design para um cubículo separado, ao lado do escritório do CEO. A partir de então, ela passou a patrulhar a empresa todos os dias, segurando um pequeno caderno e pronta para registrar qualquer violação disciplinar que identificasse. Zoe atendeu a uma ligação porque seu filho estava doente, e Ivy anotou a ocorrência. Léo estava comendo um sanduíche em sua estação de trabalho enquanto terminava às pressas um projeto, e Ivy o repreendeu publicamente. A empresa inteira estava tomada por reclamações, e o ambiente de trabalho se tornou extremamente opressivo, e eu me tornei o principal alvo dela. Na primeira vez, foi porque eu tinha uma pequena suculenta sobre a minha mesa. Scarlett, a empresa determina que itens pessoais não são permitidos na área do escritório, pois afetam a imagem geral da empresa. Na segunda vez, foi porque usei meu laptop pessoal para responder a e-mails particulares. Scarlett, os computadores da empresa devem ser usados exclusivamente para o trabalho. Se precisar cuidar de assuntos pessoais, por favor, faça isso depois do expediente. E a terceira vez, foi hoje. Por causa de um copo de água, um prato de biscoitos, e do fato de eu estar verificando, pelo celular, o feedback dos clientes sobre nosso projeto recém-concluído. Ela ficou na minha frente, olhando para mim como uma juíza. Uma multa de 3.000. Será descontada do seu salário deste mês. Você tem alguma objeção? Olhei para ela e, lentamente, virei a tela do celular em sua direção. Nela havia uma carta de agradecimento da cliente, elogiando especificamente toda a equipe responsável pelo projeto, incluindo o trabalho de Ivy como estagiária. Eu estava trabalhando, disse. Ela olhou para a tela e bufou. Pare de inventar desculpas. Todo mundo sabe que você relaxa durante o expediente, e até responde aos seus superiores. O que você acha que a empresa deveria fazer com você? Achei aquilo absurdo e risível ao mesmo tempo. Levantei-me devagar, e o ar ao nosso redor pareceu congelar. Todos pararam o que estavam fazendo, e aguçaram os ouvidos para acompanhar o que estava acontecendo. Responder aos meus superiores? Repeti aquelas 4 palavras, enquanto meu olhar passava por ela e percorria todo o departamento de design. Gostaria de perguntar, quem aqui é meu superior? Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Vários dos designers seniores, que eu havia escolhido a dedo durante o processo de entrevistas anos atrás, agora estavam sentados como estátuas, com os olhos baixos, fingindo estar completamente concentrados em seu trabalho. O rosto de Ivy se fechou. Ela claramente esperava que alguém a apoiasse, mas ninguém o fez. O silêncio a pegou completamente de surpresa. Ela cerrou o maxilar e ergueu o queixo, desafiadora. Como assistente especial do CEO, sou responsável por monitorar todos os funcionários. Claramente, eu sou sua superior. Se você tem algum problema com isso, pode falar com o Sr. Cole. Muito bem, assenti, pegando meu celular. Vou pedir para ele vir aqui agora. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Todos achavam que eu tinha perdido a cabeça. Uma funcionária veterana, supostamente apenas relaxando no trabalho, estava realmente ousando desafiar a autoridade do CEO? Ivy sorriu triunfante. Sem dar atenção à expressão dela, rolei pelos meus contatos e apertei o botão de chamada para Julian. O telefone foi atendido depois de apenas 2 toques. Alô? A voz de Julian, como sempre, era composta e firme. Julian, venha para o departamento de design, disse, em um tom direto. Não me preocupei com formalidades ou explicações. Falei com ele como se estivesse falando com um subordinado. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Está bem. Já vou. Encerrei a ligação e coloquei delicadamente o celular sobre a mesa. Ivy cruzou os braços sobre o peito e bufou. Fazendo um show. Espere até o Sr. Cole chegar. Vamos ver como você vai conseguir sair dessa. Não respondi. Em vez disso, ajustei minha cadeira e me sentei novamente, observando-a com uma expressão calma e imperturbável. Em menos de 3 minutos, a figura imponente de Julian surgiu na entrada do departamento de design. Como líder que eu mesma havia preparado, ele havia desenvolvido uma presença marcante, capaz de fazer o ambiente parecer sufocante. Ivy correu imediatamente até ele, com a voz carregada de falsa angústia. Sr. Cole, graças a Deus você está aqui. Scarlett estava violando descaradamente as regras da empresa ao comer lanches, beber água e mexer no celular em sua estação de trabalho. Eu a multei em 3.000, conforme determinam as novas regras. Mas ela não apenas se recusou a aceitar a punição, como também respondeu a mim, e ainda teve a audácia de ligar para o senhor. Ela não tem respeito por você, nem pelas regras da empresa. Enquanto falava, lançou um olhar de soslaio para mim, claramente provocador. Os olhos de Julian pousaram em mim, e suas sobrancelhas se franziram levemente. Israel Reddit. Seu olhar carregava uma mistura complexa de irritação, escrutínio e algo mais que eu não conseguia identificar. Nos últimos 3 anos, ele havia se transformado em um empresário astuto, guiado por cálculos frios e ações decisivas. Scarlett, qual é a história aqui?
Perguntou ele, com a voz fria e indecifrável. Encontrei seu olhar com firmeza. Exatamente como a assistente Ivy descreveu. Tomei um pouco de água, comi um biscoito e olhei meu celular por alguns minutos. Fiz uma pausa. Então, peguei o prato de biscoitos e o deslizei em direção a ele. Sr. Cole, talvez você não saiba, mas tenho hipoglicemia. Pedi ao departamento de administração que mantivesse isso disponível para mim na empresa. Quanto ao telefone, levantei a tela, ainda exibindo a conversa no grupo de clientes. O Sr. Zhang da Vanke acabou de enviar uma mensagem de agradecimento ao grupo e mencionou que indicaria um novo cliente para nós. Achei que seria uma boa notícia para uma equipe saber imediatamente, para aumentar o moral. Não sei se isso conta como mexer no telefone. A expressão de Julian escureceu. Ivy, percebendo uma oportunidade, aproveitou para insistir. Sr. Cole, não se deixe influenciar pelas desculpas dela. As regras da empresa são inegociáveis. Não podemos abrir exceções para ela. Ela está usando sua antiguidade para minar sua autoridade. Se o senhor não for duro com ela, como poderemos aplicar as políticas da empresa no futuro? Suas palavras atingiram diretamente as principais preocupações de alguém em uma posição de poder. Eu sabia que, nos 3 anos desde que Juliana assumira as rédeas da empresa, seu principal objetivo havia sido provar seu valor, livrar-se da sombra da minha influência e estabelecer sua própria autoridade inabalável. Ivy era apenas um peão em seu jogo para remodelar a empresa e eliminar qualquer possível adversário. E eu, uma relíquia da era anterior, era um alvo óbvio. E claro, os olhos de Julian ficaram frios. Ele me encarou, pronunciando cada palavra com firmeza. Regras são regras. Uma vez estabelecidas, elas se aplicam a todos. Scarlett, como funcionária de longa data, você deveria dar o exemplo. Ivy estava apenas fazendo o trabalho dela. Ela está certa. E agora? Perguntei. Então, a multa de $3.000 permanece. Além disso, por desafiar publicamente sua superior e se recusar a cooperar, você perderá seu bônus mensal. Quero um pedido de desculpas por escrito, com 1000 palavras, sobre a minha mesa até amanhã de manhã. O tom de Julian não admitia discussão. O escritório ficou silencioso como um túmulo. Todos estavam atônitos com a severidade da punição. Aquilo era mais do que uma medida disciplinar. Era uma humilhação descarada. O rosto de Ivy se iluminou com uma alegria indisfarçável. Ela me olhou como se eu fosse um inimigo derrotado, uma figura que antes era orgulhosa e agora havia sido reduzida a escombros. Olhei para Julian, o homem em quem eu havia confiado plenamente, quase como se fosse um irmão mais novo. Qualquer afeto que eu ainda sentia por ele evaporou diante daquele julgamento frio. Soltei uma risada amarga. Julian, e se eu não escrever esse pedido de desculpas? Seus olhos brilharam perigosamente. Então você pode entregar sua renúncia. A Dreamscape não tem lugar para funcionários que não sabem seguir as regras. Me demitir? Soltei uma risada incrédula e me levantei devagar, fixando o olhar nele. Julian, você tem certeza de que tem poder para fazer isso? Como CEO desta empresa, diria que tenho todo o direito de demitir uma funcionária comum, retrucou ele, perdendo a paciência diante da minha resistência. Funcionária comum? Balancei a cabeça, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Parece que 3 anos no comando fizeram você esquecer quem realmente é o dono dessa empresa. Minha voz, embora suave, ecoou como um trovão pelo escritório silencioso. As pupilas de Julian se dilataram em choque. O sorriso de Ivy congelou em seu rosto. Sem lhe dar a chance de responder, percorri a sala com o olhar e declarei, em alto e bom som. Eu, como fundadora e presidente da Dreamscape Design, informo a vocês. Fiz uma breve pausa. Julian, você e sua assistente especial, Ivy, estão demitidos. No momento em que minhas palavras saíram dos meus lábios, o departamento de design mergulhou em um silêncio ensurdecedor. Era como se o próprio ar tivesse se solidificado, e cada respiração estivesse presa em meio ao choque coletivo. Todos os olhos estavam fixos em nós 3, eu, Julian e Ivy, como se estivéssemos diante de um quadro de pura incredulidade. O sorriso satisfeito de Ivy desapareceu, substituído por uma expressão de puro horror. Seu rosto se contorceu, como uma máscara de choque que havia sido violentamente rachada. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos estavam arregalados de incredulidade enquanto me encarava, como se eu fosse uma criatura alienígena. Julian, no entanto, reagiu mais rápido. Após o choque inicial, seu rosto endureceu em uma máscara de raiva. Seus olhos brilhavam com uma mistura de fúria e descrença. Scarlett, ele sibilou entre os dentes cerrados com a voz carregada de veneno. Você faz ideia do que está dizendo? Quem você pensa que é? Quem sou eu? Encontrei seu olhar furioso sem vacilar. Sou a fundadora da Dreamscape, presidente dessa empresa e detentora de 70% de suas ações. Isso responde à sua pergunta? A cada palavra, o rosto de Julian ficava mais pálido, e sua compostura começava a vacilar. Quando mencionei os 70% das ações, seus olhos se arregalaram em alarme. Um lampejo de medo cruzou seu rosto, mas ele rapidamente tentou recuperar a compostura, embora sua tentativa fosse mal disfarçada. Soltou ele com uma risada de desprezo. Scarlett, parece que os anos longe da gestão diária nublaram seu julgamento. Presidente, você me passou o cargo de CEO há 3 anos. Você não está mais no comando. E quanto às ações, como sabemos que você não está blefando? Mesmo que você tenha essas ações, demitir o CEO exige uma reunião do conselho. Você está fazendo papel de boba com esse discurso. Suas palavras pareceram dar a Ivy uma coragem renovada. Exatamente! Ela gritou. O Sr. Cole é a verdadeira autoridade aqui. Quem você pensa que é? É só uma velha funcionária tentando causar confusão. Você claramente está errada e está causando caos na empresa. Ela se voltou para os outros funcionários, tentando mobilizá-los. Todo mundo vê isso, não é? Isso é um desrespeito flagrante ao CEO e uma tentativa de atrapalhar nosso ambiente de trabalho. Ela deveria ser expulsa imediatamente. Mas ninguém respondeu. Os jovens estilistas que antes estavam do lado dela, agora evitavam seu olhar, encarando suas mesas, envergonhados. Os funcionários mais antigos, por outro lado, olhavam para ela com pena, como se fosse uma criança fazendo birra.
Julian, percebendo a falta de apoio, ficou ainda mais irritado. Ele bradou em direção à porta. Segurança! Entrem aqui e tirem essa encrenqueira daqui! Estava determinado a acabar com aquele confronto nos seus próprios termos, confiante de que diante da equipe, eu era apenas uma figura impotente do passado. Se conseguisse me expulsar, sua autoridade seria absoluta. Momentos depois, 2 seguranças entraram correndo. Sr. Cole, qual é a situação? Julian apontou para mim, com a voz fria como gelo. Escoltem essa mulher para fora. Ela não é mais funcionária da Dreamscape. Ivy me olhou com desdém, os olhos brilhando de uma alegria maliciosa. Você ouviu o que ele disse? Pare com essas suas palhaçadas. Agora você está recebendo o que merece. Os seguranças pareciam desconfortáveis, mas se aproximaram de mim mesmo assim. Senhorita Scarlett, por favor, não dificulte isso para nós. A sala inteira parecia prender a respiração. Olhei para Julian. Os últimos vestígios de esperança e respeito que eu ainda tinha por ele haviam desaparecido completamente. Devagar, coloquei a mão no bolso e tirei meu celular. Então, à vista de todos, disquei 3 números. Alô? Isso é o 911? Gostaria de relatar um incidente. A cor sumiu dos rostos de Julian e Ivy. Suas expressões congelaram em choque. Chamar a polícia? Julian encarou Scarlett como se ela tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do século. Ele congelou por um instante e então explodiu em uma risada amarga e zombeteira. A raiva transparecia em cada sílaba. Scarlett, você perdeu a cabeça? Por causa de uma disputa interna trivial na empresa, você realmente vai chamar a polícia? Quer que a Dreamscape Design vire motivo de piada em toda a indústria? Ivy gritou, sua voz aguda cortando o ar como uma faca. Quem você pensa que é para chamar a polícia? É você quem deveria ser levada. Isso é calúnia. Pura calúnia. Ignorei a histeria deles. Meu olhar permaneceu firme, e meu tom era calmo, porém decidido, enquanto eu falava ao telefone, pressionando-o contra o ouvido. Sim, quero denunciar um crime. Alguém apreendeu ilegalmente meus bens pessoais, avaliados em mais de 500 milhões de dólares. O local é... Recitei o endereço da empresa, cada palavra clara e firme. 500 milhões de dólares. No momento em que o número saiu dos meus lábios, todo o escritório mergulhou em um silêncio mortal. Um alfinete caindo teria ecoado como um trovão. Se, um momento antes, eles haviam descartado aquilo como apenas mais uma disputa mesquinha de poder entre os executivos, agora todos na sala percebiam que era algo muito mais sério do que qualquer um poderia imaginar. A cor sumiu do rosto de Julian em um instante, deixando-o pálido como um lençol. Ele não conseguia mais manter a postura e a compostura de um CEO. Pela primeira vez, um terror genuíno brilhou em seus olhos, cru e sem máscara. Ele fixou o olhar em mim, os lábios tremendo incontrolavelmente enquanto gaguejava. Do que você está falando? O quê? 500 milhões de dólares? Desliguei o telefone, mantendo meus olhos frios fixos nos dele, sem um pingo de calor. Dreamscape Design, disse, com a voz baixa e deliberada. 3 anos atrás, sua avaliação de mercado era de 300 milhões de dólares. Após 3 anos de desenvolvimento, além dos grandes projetos que acabamos de conquistar, seu valor de mercado atual é de pelo menos 700 milhões de dólares. Eu detenho 70% das ações. Diga-me, isso não representa mais de 500 milhões de dólares? Dei um passo lento em direção a ele. Cada passo parecia pressionar seu coração, tirando o ar de seus pulmões. Minha postura era relaxada, mas havia uma intensidade inegável em meus movimentos, como um predador se aproximando de sua presa. Julian, entreguei esta empresa para você administrar corretamente, não para tratá-la como seu tesouro pessoal. Você usou sua posição de CEO para colocar seus comparsas em cargos importantes, suprimir qualquer pessoa que se opusesse a você e impor aquelas regras ridículas que transformaram essa empresa em um ambiente tóxico. Para que foi tudo isso? Minha voz subiu bruscamente e meus olhos se estreitaram como lâminas. Não foi para me enfraquecer a maior acionista? Para corroer meu poder pouco a pouco, até que pudesse assumir a empresa de vez, fingindo que tudo era legítimo. Você está falando besteira. A testa de Julian brilhava de suor frio, mas ele se agarrou ao último resquício de desafio que lhe restava. Sua voz falhava de desespero. Isso é mentira. Estou? Soltei uma risada fria e sarcástica, desviando meu olhar para Ivy, que já havia ficado pálida, com o rosto completamente sem cor, como se pudesse desmaiar a qualquer momento. Então me diga, essa suposta elite da Ivy League. Por que ela nem consegue dominar os atalhos mais básicos do CAD? Porque a proposta inicial que ela enviou para a Vancouver é 90% idêntica a um rascunho que rejeitei há meio ano. Um rascunho que joguei no lixo porque não valia nada. Os joelhos de Ivy cederam, e ela cambaleou. Seu corpo tremia enquanto lutava para se manter de pé. Toda a arrogância que havia demonstrado antes desapareceu, substituída por um medo puro e absoluto. Não lhe dei sequer outro olhar. Voltei minha atenção para Julian, mantendo o olhar inflexível. Você realmente achou que estava sendo sutil? Achou que, só porque me afastei da linha de frente, fiquei cega e surda? Julian, deixe-me deixar uma coisa clara. Cada tijolo desta empresa, cada linha de código, leva meu nome. Você achou que poderia dar um golpe bem debaixo do meu nariz? Você ainda é ingênuo demais. Parei bem na frente dele e me inclinei ligeiramente. Minha voz baixou para um sussurro tão baixo que apenas nós dois conseguimos ouvir, mas afiado o suficiente para arrepiar sua espinha. Eu ia deixar você manter um pouco de dignidade. Infelizmente, você nem queria essa última chance. Não, isso não é verdade. Senhorita Hale, por favor, deixe-me explicar. Julian entrou completamente em pânico. Abandonou toda a pretensão de dignidade como CEO, e sua voz tremia enquanto implorava. Finalmente percebeu que eu era a verdadeira dona daquela empresa. A mulher que havia construído tudo aquilo do zero, com as próprias mãos, em apenas 10 anos. Uma mulher com uma determinação de aço. Alguém que não deveria ser subestimada. E ele? Ele não passava de um substituto que eu havia promovido. Um peão que poderia descartar a qualquer momento.
Já é tarde demais. Interrompi-o friamente, sem nenhum traço de piedade na voz. Naquele momento, uma comoção irrompeu na entrada da empresa. Vários policiais fardados entraram, com expressões sérias enquanto examinavam a sala. Com licença, quem denunciou o crime? Perguntou um deles com voz firme. Israel Hadid. Levantei a mão, mantendo a postura ereta e firme. Fui eu. Os olhos dos policiais percorreram a cena tensa, claramente confusos com o ambiente carregado, as gravatas desalinhadas, os rostos pálidos de choque e o ar denso de medo e inquietação. Você disse que alguém confiscou ilegalmente sua propriedade. Pode explicar melhor a situação? Perguntou o oficial responsável, voltando sua atenção para mim. Apontei diretamente para Julian. Minhas palavras foram concisas e diretas, sem desperdiçar emoção. Ele, Julian, o CEO interino da Dreamscape Design, ele tentou conspirar com uma cúmplice para desviar as ações da minha empresa, que valem mais de 500 milhões de dólares, por meios ilegais. Fiz uma pausa, como se tivesse me lembrado de algo. Então, apontei para Ivy, que ainda tremia ao lado de Julian. E ela é cúmplice dele. As pernas de Ivy cederam completamente, e ela desabou no chão, em meio às lágrimas que escorriam pelo rosto. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Julian parecia pálido. Seu corpo inteiro tremia como uma folha ao vento. Mal conseguia ficar de pé. Suas mãos estavam agarradas à borda da mesa para se apoiar, enquanto seus olhos permaneciam arregalados de terror. Não, eu não fiz isso. Isso é uma armação. Ela está me incriminando! Rugiu ele, com a voz rouca e desesperada, ecoando pelo escritório silencioso. O oficial responsável franziu a testa e voltou o olhar para mim. Senhora, a senhora tem alguma prova? Claro. Assenti, enfiando a mão no bolso e retirando um pequeno pendrive. Estendi o dispositivo ao policial, mantendo uma expressão calma e confiante. Aqui dentro estão todas as provas. As transferências ilegais de ativos da empresa nos últimos 3 anos, suas contas falsas e suas tentativas de diluir secretamente minhas ações. Tenho certeza de que é mais do que suficiente para colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Naquele momento, o último lampejo de esperança nos olhos de Julian desapareceu completamente, apagado como uma vela ao vento. Ele sabia que estava acabado. Não havia saída, nenhuma maneira de manipular aquela situação e nenhuma forma de se salvar. Nem sequer olhei para ele novamente. Virei-me para os 2 seguranças, que permaneciam parados, sem saber o que fazer, com expressões de choque e confusão. Agora, vocês podem escoltar esses 2 para fora da minha empresa? Meu tom era educado, mas havia uma ordem implícita em minhas palavras, uma ordem que não admitia recusa. Os policiais avançaram e algemaram Julian e Ivy. Julian ficou mole, como um fantoche com os fios cortados, e os oficiais precisaram arrastá-lo para fora, enquanto seus pés raspavam no chão. Ivy, por sua vez, gritava e chorava histericamente, me insultando e me chamando de ingrata, enquanto lançava todo tipo de maldição contra mim. Nenhum funcionário ousou falar. Todos permaneceram imóveis, como estátuas, encarando a cena que se desenrolava diante deles. Era um drama mais intenso do que qualquer coisa que já tivessem visto em um filme. Seus rostos expressavam uma mistura de choque, admiração e desconforto. Alguns estavam de olhos arregalados, outros mordiam os lábios, e alguns até desviavam o olhar, incapazes de suportar aquela situação. Quando a porta do escritório se fechou novamente, abafando o caos do lado de fora, virei-me para encarar todo o departamento de design, que permanecia em silêncio, congelado e atordoado pelo que acabara de presenciar. Meu olhar percorreu lentamente cada pessoa na sala, uma por uma. Os jovens funcionários que antes zombavam de mim e seguiam Ivy como capangas, agora abaixavam a cabeça, envergonhados, incapazes de sustentar meu olhar. Os funcionários mais velhos e experientes mantinham os olhos baixos, concentrados em suas mesas, fazendo o possível para se misturar ao ambiente, como se evitar meu olhar pudesse protegê-los de qualquer consequência. A atmosfera estava tão carregada de tensão que quase chegava a sufocar. Eu sabia que precisava dizer alguma coisa. Precisava assumir o controle, tranquilizá-los e estabelecer um novo rumo para a empresa. A partir de hoje, minha voz cortou o silêncio, clara e firme, alcançando todos os cantos da sala. Julian e Ivy não são mais funcionários da Dreamscape Design. Vou assumir temporariamente o comando de toda a empresa. Fiz uma pausa, e meu olhar pousou em Wendy, a chefe do departamento de administração, uma mulher que estava comigo desde o começo, quando fundei a empresa em um pequeno escritório. Wendy, você poderia enviar um anúncio para toda a empresa? Além disso, revogue imediatamente esse chamado Código de Conduta dos Funcionários. Não vou permitir que minha empresa se torne um lugar onde as pessoas sejam denunciadas por algo tão trivial quanto beber água. Os olhos de Wendy se encheram de lágrimas instantaneamente, e ela assentiu vigorosamente, com a voz trêmula de emoção. Sim, senhorita. Hale, vou fazer isso agora mesmo! Observando a figura apressada de Wendy se afastar, uma pontada de melancolia se instalou em meu peito. Nos últimos 3 anos, fui negligente, tola e ingênua. Achei que delegar poder fosse um ato de confiança. Nunca parei para pensar no que uma autoridade sem controle poderia fazer com um jovem que um dia foi cheio de ideais e ambição, nem em como esse poder poderia corroê-lo por dentro, transformando-o em alguém irreconhecível. Meu olhar voltou para o grupo, e meu tom endureceu, tornando-se afiado e sério. Sei que alguns de vocês podem ter dito ou feito certas coisas nos últimos meses. Tenho certeza de que estão preocupados com a possibilidade de eu guardar rancor e ir atrás de vocês por cada pequeno erro. Vi vários ombros se tensionarem, mandíbulas se contraírem e olhos se desviarem dos meus. O medo estava estampado claramente em seus rostos. Não tenho tempo nem energia para me envolver nessas bobagens triviais. Fiz uma pausa, mudando abruptamente de tom. Minha voz cortou o silêncio. Mas há algumas linhas que não permitirei que ninguém ultrapasse. Preciso deixar isso muito claro. Primeiro, a Dreamscape Design é uma empresa de design. Nossa base, nossa própria razão de existir, é o nosso trabalho. Não importa de onde você veio, qual é o seu diploma ou quem você conhece. Aqui, apenas a competência fala.
Aqueles que criarem valor para esta empresa receberão respeito e recompensas. Por outro lado, se alguém tentar subir na carreira por meio de jogos corporativos, formando panelinhas e traindo colegas, deixe-me ser clara, a Dreamscape não tem lugar para pessoas assim. Segundo, respeito à individualidade de cada pessoa e incentivo à inovação. Mas quero competição saudável, não sabotagem implacável. Quero trabalho em equipe, não divisão. Não tolerarei bullying, exclusão ou assédio de qualquer tipo. O que aconteceu com Ivy hoje, nunca mais quero ver algo assim se repetir. Terceiro, minha voz baixou, afiada e implacável. E mais importante, lealdade. Preciso de parceiros que estejam ao lado desta empresa nos bons e nos maus momentos, não de sanguessugas que nos trairão no momento em que isso servir aos próprios interesses. Julian é um aviso. Aprendam com o erro dele. Quando terminei, o escritório permaneceu em silêncio absoluto. Mas eu podia sentir a mudança no ar. Já não havia apenas o medo sufocante de antes. Havia algo mais. Reflexão, choque e até uma centelha de esperança. Certo. Suavizei o tom, deixando um toque de calor transparecer. Agora, pessoal, voltem para suas mesas. O projeto Vancouver não vai terminar sozinho. E aquele novo cliente do senhor. Carter também me interessa pessoalmente. Cruzei o olhar com Léo, o diretor do departamento de design. Era um homem quieto, de meia idade, na casa dos 40, afiado como uma agulha quando se tratava de design, mas desajeitado e reservado em situações sociais. Ele congelou por um instante, claramente pego de surpresa, antes de se levantar de um salto, com a voz transbordando de empolgação. Sim, senhorita. Hala. Assenti sem dizer mais nada, e me virei para o escritório do CEO, o espaço que um dia pertencera a Julian, e que agora era meu. Eu sabia que a purga estava apenas começando. Reconstruir a ordem da empresa, consertar as divisões em sua cultura e reconquistar a confiança das pessoas seriam batalhas muito mais difíceis. Mas eu não tinha medo, porque este era o meu reino, e eu era sua única rainha. Empurrei a porta do escritório do CEO, e uma onda de frieza me atingiu, literalmente. A decoração havia sido completamente transformada. A estética acolhedora de madeira que eu adorava, aquela que fazia o ambiente parecer uma segunda casa, havia desaparecido, substituída por um estilo minimalista, austero e impessoal, em preto, branco e cinza. Algumas pinturas abstratas e incompreensíveis estavam penduradas nas paredes. Era uma tentativa de Julian de imitar o visual elegante e sofisticado dos executivos de sucesso das revistas de negócios, mas o resultado parecia apenas rígido, vazio e frio. Franzi a testa, sentindo o maxilar se contrair. 3 anos de negligência haviam permitido que a podridão se espalhasse profundamente pela empresa. Julian e Ivy eram apenas os abscessos visíveis. O que eu precisava fazer era desenterrar as toxinas escondidas sob a superfície, um passo doloroso e necessário de cada vez. Meia hora depois, alguém bateu a porta, e Léo entrou. Ele parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro diante da mesa, com as mãos inquietas ao lado do corpo, sem saber onde colocá-las. Senhorita Hale, você me chamou. Sente-se, Léo. Apontei para o sofá à minha frente e fui até o pequeno aparador para servir um copo de água. Não precisa ficar tão tenso. Já nos conhecemos há tempo suficiente, não é? Ele pegou o copo, seus dedos roçando levemente nos meus, e se sentou na beirada do sofá, como se pudesse fugir a qualquer momento. Senhorita Hale, sobre o incidente de hoje. Ele parou, e sua voz se perdeu enquanto seus olhos se desviavam para o chão. Isso é passado. Interrompi-o gentilmente, mas com firmeza, enquanto me recostava no sofá. Vamos ao que interessa. Como está o projeto Vancouver? No momento em que o assunto voltou para o trabalho, Léo relaxou. A tensão desapareceu de seus ombros, e uma confiança silenciosa irradiou dele. A mesma confiança que o havia tornado o melhor designer da empresa. Não se preocupe, senhorita Hale. O design principal está completo, e o cliente ficou encantado com ele. Estamos apenas ajustando alguns detalhes agora. Poderemos entregar o rascunho final na próxima semana. Bom, assenti, deixando um pequeno sorriso surgir em meus lábios. Léo sempre havia sido alguém em quem eu podia confiar. E aquele novo cliente? O que o Sr. Carter disse? O Sr. Carter já me enviou as informações de contato deles. É uma marca emergente de hotelaria e influência digital chamada Cloud Haven. Eles planejam transformar uma antiga fábrica nos arredores da cidade em um espaço de uso misto, com hospedagem, gastronomia e exposições de arte, tudo em um só lugar. O orçamento deles é generoso, e os requisitos de design são extremamente altos. Cloud Haven. Murmurei o nome, enquanto a marca instantaneamente se encaixava em minha mente. Ela vinha ganhando enorme popularidade entre os jovens ultimamente, conhecida por sua estética única e sua criatividade ousada e sem concessões. Este projeto é fundamental. Inclinei-me para a frente, mantendo os olhos fixos nos dele. Cada palavra saiu de maneira deliberada e firme. Quero que você o lidere pessoalmente. Traga os melhores designers da empresa para essa equipe. Não poupe despesas. Temos que conquistar esse projeto. Não é apenas uma nova oportunidade para nós. É a primeira batalha para reconstruir a reputação da Dreamscape. Entendido. Léo assentiu vigorosamente, e um fogo voltou a brilhar em seus olhos. O tipo de fogo que eu não via nele havia anos, não desde que Julian começou a minar sua autoridade. Mas, acrescentei, suavizando o tom, embora minha determinação permanecesse inabalável, não quero uma única pessoa nessa equipe de projeto que tenha se beneficiado da influência de Ivy, que tenha avançado na carreira puxando o saco, em vez de produzir um bom trabalho. O rosto de Léo empalideceu levemente, e seu sorriso desapareceu. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Ele era um homem bondoso, bondoso demais. Odiava confrontos, e odiava decepcionar as pessoas. Sustentei seu olhar, mantendo a voz firme. Léo, eu sei que você é um cara legal. Você odeia fazer inimigos e odeia machucar as pessoas. Mas estes são tempos extraordinários. Esta empresa precisa de uma reformulação completa. Você é o diretor do departamento de design. Se essa faca precisa ser empunhada, tem que ser você quem vai segurá-la.
Ele ficou em silêncio, olhando para o copo. Seus nós dos dedos ficaram brancos enquanto o apertava com força. Eu sabia o quanto aquilo o estava destruindo. Ele havia treinado muitos dos jovens designers do departamento. Mesmo aqueles que haviam se desviado, ele ainda se importava com eles, e ainda se sentia responsável por eles. Deixe-me mostrar uma coisa. Peguei meu celular, procurei uma gravação de voz e apertei o botão de reprodução. A voz aguda de Ivy preencheu a sala, misturada ao burburinho de alguns jovens designers. Todos estavam na sala de descanso, falando pelas costas de Léo. Aquele diretor Léo. Os conceitos de design dele estão tão ultrapassados. Ele ainda se apega àquelas plantas antigas como se fossem ouro. Exatamente. Se ele não fosse tão antigo na empresa, já teria sido substituído como diretor há muito tempo. O aperto de Léo no copo se intensificou. Seu maxilar estava cerrado, e seus olhos escureceram de dor e raiva. Desliguei a gravação, coloquei o celular de lado e esperei, deixando aquelas palavras se assentarem. Léo, ser gentil com seus inimigos é ser cruel consigo mesmo. Algumas pessoas não merecem sua misericórdia. Depois de um longo e pesado silêncio, ele respirou fundo e se sentou mais ereto. Seus olhos endureceram com determinação, enquanto ele olhava para mim. Senhorita Hale, eu entendo. Sei o que preciso fazer. Assenti, sentindo uma onda de alívio. Bom, faça uma lista para mim. Preciso que todos nesta companhia vejam o que acontece com quem passa dos limites e toma este lugar como garantido. Eu sabia que seria cruel, mas aquela empresa, minha empresa, havia se desviado do curso por tempo demais. Para colocá-la novamente no caminho certo, eu precisaria cortar os mastros apodrecidos e substituir as cordas desgastadas. Por mais doloroso que fosse, era necessário. Léo era eficiente e rápido para agir. Naquela tarde, uma lista de demissões foi colocada sobre a minha mesa. 8 nomes ao todo, todos jovens designers do departamento de design. Eles tinham algo em comum, habilidades profissionais medianas, mas eram os mais próximos de Ivy. Eram os que mais gostavam de espalhar negatividade e afastar os colegas mais experientes do escritório. Peguei minha caneta e, sem hesitar, assinei meu nome no final da lista. Diga ao RH para oferecer a eles o pacote padrão de indenização e concluir o desligamento ainda hoje, disse a Wendy. Sim, senhorita. Hale. A expressão de Wendy era complicada. Uma mistura de simpatia e determinação, mas ela assentiu e concordou sem hesitar. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa. Por um momento, o pânico pairou no ar, como uma névoa densa. Algumas pessoas reagiram com alívio, satisfeitas por a empresa finalmente ter se livrado daquelas maçãs podres. Outras demonstraram certo desconforto, temendo ser as próximas a serem demitidas. Não dei atenção aos sussurros e murmúrios. Eu sabia que eliminar o caos rapidamente traria algumas dores de crescimento, e elas eram inevitáveis. Só depois de lidar com aquilo, finalmente consegui me sentar e encarar a bagunça que Julian havia deixado para trás. Pedi ao diretor do departamento financeiro que trouxesse todas as contas da empresa dos últimos 3 anos. Então, comecei a analisá-las, linha por linha, verificando cuidadosamente cada detalhe. Eu não fazia ideia de quão ruins as coisas estavam até ver os números. E o que encontrei gelou meu sangue. A ganância de Julian era muito maior do que eu jamais havia imaginado. Ele não apenas usou sua posição para criar vários fundos de projetos com nomes falsos e desviar dinheiro para os próprios bolsos, totalizando mais de 10 milhões de yuans, como também usou secretamente a empresa como garantia para obter um enorme empréstimo externo. E o mais assustador era que não havia nenhum vestígio nos livros que explicasse para onde aquele dinheiro havia ido. Israel Hedget. Eu sabia que seria cruel. Minha empresa havia se desviado do caminho por tempo demais. Para colocá-la novamente nos trilhos, eu precisava ser inflexível e cortar o peso morto que nos puxava para baixo. A bondade naquele momento seria uma fraqueza que poderia me custar tudo o que havia construído. Eu não podia permitir isso. Para seguir em frente, eu precisava cortar os mastros apodrecidos e substituir as cordas desgastadas. Por mais doloroso que fosse, era necessário. Não dei a Julian nenhuma chance. Até me peguei pensando que, se naquele dia, quando o demiti, ele tivesse demonstrado ao menos um pingo de remorso, se tivesse tomado a iniciativa de confessar seus erros, talvez eu tivesse mostrado misericórdia pelos velhos tempos e deixado uma saída para ele. Mas não foi o que aconteceu. Ele escolheu seguir por um caminho sem volta, chegando ao ponto de tentar me atacar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu advogado. Senhora. Hale, a polícia encontrou aquele enorme empréstimo inexplicável na conta pessoal de Julian. Além disso, nos registros de comunicação entre ele e Ivy, encontraram um plano completo para esvaziar os ativos da empresa e abrir uma nova empresa própria. As evidências são irrefutáveis. Desta vez, ele deve pegar pelo menos 10 anos de prisão. 10 anos. Os melhores 10 anos da vida de um jovem. Desliguei o celular, recostei-me na cadeira e fechei os olhos. A imagem de Julian como um estagiário esperançoso e ambicioso contrastava fortemente com a do homem ganancioso e egoísta que ele havia se tornado. Era um lembrete amargo de que até mesmo as pessoas mais promissoras podiam ser corrompidas pelo poder e pela ganância, e de que a confiança, uma vez quebrada, talvez nunca pudesse ser completamente restaurada. A imagem de Julian durante sua entrevista para a empresa, 10 anos atrás, veio à minha mente. Ele havia dito: Senhora Scarlett, meu sonho é seguir seus passos e construir espaços capazes de mudar a vida das pessoas. Fui eu quem o promoveu de estagiário a líder de equipe de design, depois a diretor de design, e por fim, a CEO. Eu cheguei a pensar que ele era minha maior conquista. Nunca imaginei que essa conquista acabaria se voltando contra mim. A dúvida começou a me corroer. Será que eu confiava demais na natureza humana? Ou havia superestimado minha capacidade de julgar as pessoas? O pensamento permaneceu apenas por um breve instante. No fundo, eu sabia que o erro não havia sido meu. Eu lhe dei todas as oportunidades para fazer a coisa certa, mas ele escolheu a ganância em vez da lealdade, a traição em vez da gratidão. Depois de algum tempo, abri os olhos novamente. Meu olhar estava claro agora. Nada daquilo havia sido culpa minha. Não, eu não estava errada. O erro foi dele.
Sua ganância e sua ambição devoraram suas intenções originais. Essa experiência não havia sido um investimento fracassado para mim. Havia sido uma lição cara. Ela me ensinou a nunca confiar 100% em ninguém, especialmente quando grandes interesses estão envolvidos. O telefone interno sobre minha mesa tocou. Era a recepção. Senhora Hale, há uma senhora lá embaixo que diz ser mãe de Julian. Ela insiste em falar com a senhora e não conseguimos impedi-la. Esfreguei a testa e soltei um suspiro cansado. O que tinha que acontecer havia acontecido. Deixe-a subir. Desta vez, eu mesma colocaria um ponto final naquele passado equivocado. Não era apenas o fim do julgamento de Julian. Era o começo do meu renascimento. A mãe de Julian era uma mulher de meia idade, de aparência elegante e bem cuidada. Usava um terno sofisticado, mas o rosto abatido e o olhar cansado denunciavam a ansiedade que corroía seu coração. Assim que entrou no escritório, seu rosto estava contorcido pela dor, mas ela ainda lutava para manter um mínimo de dignidade. Senhorita Hale, Scarlett, você não pode fazer isso com Julian. Você o criou com suas próprias mãos. Como pôde ser tão cruel a ponto de mandá-lo para a prisão? Não me mexi. Apenas a encarei friamente. Wendy tentou se aproximar para impedi-la, mas eu a detive com um olhar. Tudo aquilo me parecia ridículo. Durante muito tempo, eu me apeguei à lembrança daquele jovem estagiário que havia me emprestado dinheiro para salvar a empresa, que falava de sonhos e lealdade. Mas aquela pessoa já não existia. Em seu lugar havia alguém que havia confundido minha bondade com fraqueza e explorado minha confiança para encher os próprios bolsos. Sentimentalismo não tinha mais lugar ali. Ela não esperava uma reação tão fria da minha parte. Ficou paralisada por um segundo, e então, suas emoções explodiram ainda mais. Sentar? Como posso me sentar se meu filho está sendo destruído por você? Você sabe quanto ele sacrificou por essa empresa? Nos últimos 3 anos, ele trabalhou dia e noite, cuidando da empresa para você. Mesmo sem reconhecimento, ele trabalhou duro, não trabalhou? Você realmente vai destruí-lo por causa de um assunto trivial? Uma questão trivial? Soltei uma risada suave e fria. Senhora, acho que você está tendo um grande mal-entendido sobre a expressão assunto trivial. Seu filho desviou 13,27 milhões de dólares em ativos da empresa nos últimos 3 anos, contraiu 50 milhões de dólares em empréstimos ilegais e planejou esvaziar a empresa. Essas coisas são triviais para você? Toda a cor desapareceu de seu rosto. Seus lábios tremiam, e ela ficou incapaz de pronunciar uma única palavra. Claramente, ela não fazia ideia da dimensão do que o filho havia feito. Não, isso é impossível. Você está mentindo para mim. Meu Julian é tão honesto. Como ele poderia fazer algo assim? Deve ser você. Está com ciúmes porque ele está indo melhor do que você, e por isso o incriminou. Suspirei, percebendo que não adiantava discutir com ela. Wendy, acompanhe-a até a saída. Não. A senhora Cole entrou em pânico instantaneamente. Com um baque, caiu de joelhos bem na minha frente. Senhorita Hale, eu imploro. Julian cometeu um erro momentâneo. Por favor, poupe-o desta vez. Ele ainda é jovem. Você não pode arruinar a vida inteira dele. Eu faço qualquer coisa que você pedir. Só por favor, deixe-o ir. Ela se agarrou às minhas pernas, soluçando descontroladamente, com toda a sua dignidade perdida. Uma multidão de funcionários se reuniu na porta do escritório, observando a cena com curiosidade. Franzi a testa, sentindo um lampejo de irritação. Senhora, por favor, levante-se. Tentei ajudá-la a se levantar, mas ela segurou minhas pernas com ainda mais força, recusando-se a me soltar. Não vou me levantar até você concordar. Vou ficar ajoelhada aqui até morrer. Minha paciência finalmente se esgotou. Muito bem, então ajoelhe-se. Puxei a mão de volta e me sentei novamente no sofá. Mas vou repetir. É impossível. Ela ergueu a cabeça de repente, e seus olhos estavam cheios de veneno e ódio. Scarlett, não se esqueça de quem te ajudou quando você estava no seu pior momento. Se não fosse pelo meu Julian, sua empresa já teria falido há muito tempo. Você é uma ingrata. Fiquei paralisada por um momento. Então, entendi do que ela estava falando. Era o 2º ano desde a fundação da empresa. Nosso fluxo de caixa havia secado, e eu bati em todas as portas possíveis tentando encontrar investidores. Foi Julian, que ainda era estagiário naquela época, quem pegou os 500 mil dólares que seus pais haviam guardado para seu casamento, e me emprestou o dinheiro. Foi justamente por causa daquele gesto de bondade que passei a enxergá-lo de maneira diferente, e posteriormente, o promovi até chegar ao cargo de CEO. Olhei para ela, achando tudo aquilo ridículo. Senhora, eu devolvi esses 500 mil dólares no ano seguinte, e ainda dei a ele 10% das ações da empresa. Com base no valor de mercado atual, essa participação vale 70 milhões de dólares. A senhora realmente acha que ainda devo alguma coisa à sua família? A boca da senhora Cole se abriu em formato de O. Claramente, Julian nunca havia contado isso a ela. E quanto à senhora dizer que ele me ajudou? Levantei-me, e cada palavra saiu nítida e clara. Senhora, há uma coisa em que você está enganada. Não foi ele quem me ajudou. Fui eu quem lhe dei uma plataforma. Fui eu quem o transformou de um jovem pobre, que não tinha nada, em um CEO ganhando 1 milhão de yuans por ano. Fui eu quem lhe deu status e uma riqueza muito além do que ele teria conseguido sozinho. E como ele me retribuiu? Com traição, conspirações e uma tentativa de tirar tudo o que eu havia me esforçado tanto para construir para si mesmo. Ele chegou ao ponto de tentar me expulsar da minha própria empresa. E agora você está aqui, implorando para que eu o perdoe? Olhei para ela, com a voz fria e implacável. Então me diga, ele merece ser perdoado? A senhora Cole ficou sem palavras e desabou no chão, completamente derrotada. Não olhei para ela novamente. Virei-me diretamente para Wendy. Chame a segurança. Com isso, virei-me e caminhei até as janelas do chão ao teto, que agora pertenciam ao meu escritório. Lá fora, o sol brilhava intensamente. A tempestade de mudanças estava apenas começando, e eu estava pronta. A empresa que construí havia se reerguido, mais forte, mais afiada e mais determinada do que nunca. Chega de misericórdia para traidores. Não haveria mais segundas chances para aqueles que tratassem este lugar como algo garantido. Este era o meu reino,
E eu o governaria com clareza e força. Com a Sra. Cole fora, a última distração que ainda restava na empresa havia desaparecido. Na semana seguinte, lancei uma reforma ampla e irrestrita em toda a empresa, rápida e intransigente, como um raio cortando a névoa. Primeiro, o pessoal. Tomei uma decisão sem precedentes. Promovi Léo, o diretor do departamento de design, que sempre havia sido diligente e excepcional, ao cargo de CEO interino, colocando-o no comando total das operações diárias da empresa. Ao mesmo tempo, promovi vários funcionários seniores, aqueles que haviam permanecido firmes, trabalhado incansavelmente e demonstrado lealdade durante a recente turbulência, a cargos de gestão em diferentes departamentos. A notícia provocou uma onda de entusiasmo na empresa. Profissionais talentosos que haviam perdido a motivação sob a opressão de Julian, alguns até à beira de pedir demissão, encontraram uma nova esperança. A coesão da empresa atingiu um nível histórico. Segundo, os protocolos internos. Aboli toda a burocracia irracional e restabeleci o estilo de gestão mais humano do qual antes nos orgulhávamos. Deixei claro para todos os funcionários que não queria que perdessem tempo com marcações sem sentido ou formalidades superficiais. Os resultados eram tudo o que importava. Desde que entregassem trabalhos de alta qualidade dentro do prazo, poderiam até trabalhar de casa, se quisessem. Também restaurei os benefícios que Julian havia retirado, como os lanches do escritório, os retiros da empresa e os bônus de feriado. Para completar, anunciei que os bônus daquele trimestre seriam dobrados para todos os funcionários. O escritório explodiu em aplausos e comemorações. Gritos de alegria ecoaram pelas paredes, calorosos e genuínos. Aos poucos, os corações das pessoas estavam voltando ao lugar. A confiança que eu havia trabalhado tanto para construir anos atrás não estava perdida para sempre. Ela só precisava de um pouco de cuidado. Por fim, e mais importante, vieram os negócios. Eu mesma levei Léo para conhecer o fundador da Cloud Haven. Ele era um jovem de mente afiada e tinha uma paixão quase obsessiva por design. Conversamos durante uma tarde inteira, mergulhando em estruturas arquitetônicas, estética espacial e aplicações de materiais. Compartilhei com ele todos os conhecimentos e lições que havia adquirido ao longo de uma década trabalhando com design, sem esconder nada. Quando nos levantamos para sair, ele segurou minha mão, com um olhar sincero e determinado. Sra. Hale, entrei em contato com mais de uma dúzia de grandes empresas de design, tanto nacionais quanto internacionais. A senhora é a única pessoa que realmente me entende. Estou confiando este projeto à senhora, sem a menor dúvida. Assinamos o contrato na mesma hora. Valor do projeto: 100 milhões de yuans. Era o maior contrato individual que a Dreamscape Design já havia conquistado. Quando a notícia chegou à empresa, o escritório inteiro explodiu em comemorações. Toda a tristeza e a incerteza desapareceram em um instante. Todos estavam animados, transbordando energia e determinação. A Dreamscape, que antes transbordava vitalidade e criatividade, finalmente estava de volta. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não fiz hora extra. Voltei para a casa que havia negligenciado por tantos anos. Era uma casa espaçosa, mas vazia. Durante 10 anos, investi cada minuto do meu tempo e cada gota da minha energia na empresa, deixando quase nenhum espaço para uma vida própria. Servi-me de uma taça de vinho tinto e fui para a varanda. O céu noturno da cidade brilhava como um mar de estrelas. Talvez aqueles 3 anos em que decidi me afastar da gestão não tivessem sido completamente um erro. Eles me obrigaram a enxergar a natureza humana com mais clareza, a reavaliar a mim mesma e a refletir sobre o que eu realmente queria. Eu havia construído a Dreamscape, mas a empresa não deveria ser toda a minha vida. A partir daquele momento, eu precisava aprender a viver por mim mesma. Meu telefone tocou. Era Léo. Senhora. Hale, desculpe incomodá-la tão tarde, mas tenho ótimas notícias. O Sr. Carter, da Vancouver, indicou outro cliente para nós. É um projeto cultural emblemático na região sul da cidade. Eles fizeram questão de contratar a Dreamscape. Ótimo. Sorri. Minha voz estava mais leve do que havia estado em meses. Léo, a partir de agora, você pode tomar essas decisões sozinho. Eu confio em você. Depois de desligar, tomei outro gole de vinho enquanto observava as inúmeras luzes da cidade lá embaixo. Senti uma leveza no peito que não experimentava havia anos. O veredito final para Julian e Ivy veio pouco tempo depois. Por múltiplas acusações, Julian foi condenado a 12 anos de prisão. Ivy, como cúmplice, recebeu uma sentença de 3 anos. Ambos pagaram o preço mais doloroso por sua ganância e sua própria tolice. E eu, finalmente, pude deixar o passado para trás. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava pronta para começar uma nova vida. Os dias se transformaram em semanas, e a empresa voltou firmemente aos trilhos. Léo era um líder nato, firme, confiável e respeitado. Sob sua liderança, os negócios da Dreamscape prosperaram. Tanto o projeto Cloud Haven quanto o projeto cultural na região sul tiveram um desempenho extraordinário, consolidando a reputação da empresa no setor. Quanto a mim, voltei a ser a ociosa. Eu ainda ocupava a mesa no canto do departamento de design, mas dessa vez, ninguém ousava me confundir com uma funcionária preguiçosa. Todos os funcionários me cumprimentavam respeitosamente com um "Senhorita Hale" sempre que passavam por mim. Os jovens designers adoravam vir até mim para pedir conselhos sobre seus projetos, e eu nunca hesitava em compartilhar minha experiência. Ver aquele momento de compreensão surgir repentinamente nos rostos deles me enchia de um orgulho maior do que assinar um contrato de 100 milhões de dólares jamais poderia proporcionar. Voltei a trazer minhas suculentas, e as alinhei no pequeno parapeito da janela. À tarde, preparava um bule do meu chá de flores favorito, acompanhava-o com alguns biscoitos e folheava tranquilamente as últimas revistas de design. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Aquela empresa era minha maior obra-prima, e eu havia sido sua espinha dorsal desde o início. Certo dia, vários novos estagiários chegaram à empresa. Eram jovens, brilhantes e cheios de energia, assim como Ivy havia sido um dia. A diretora do RH estava mostrando as instalações para eles, e quando chegaram à minha mesa, ela parou de propósito. Esta é a nossa fundadora, Sra. Scarlett Hale.
Os olhos dos estagiários se arregalaram. Eles me olharam constrangidos e fizeram uma reverência em uníssono. Senhorita Hale? Sorri e assenti para eles. Bem-vindos à equipe. O mais ousado do grupo olhou para as suculentas e para o serviço de chá sobre minha mesa e arriscou perguntar em voz baixa. Senhorita Hale? Podemos manter plantas e comer lanches em nossas mesas? Antes que eu pudesse responder, um funcionário mais antigo riu e respondeu por mim. Na nossa empresa, desde que você faça bem o seu trabalho, pode até fazer uma festa na sua mesa se quiser. Essa é a regra que a senhora Hale estabeleceu para nós. O escritório se encheu de risadas calorosas, e os estagiários relaxaram, com os rostos iluminados. Enquanto os observava, vi uma versão mais jovem de mim mesma. Alguém cheia de sonhos, mergulhando de cabeça naquela indústria e ansiosa para conquistar um lugar que pudesse chamar de seu. 10 anos de provações e dificuldades haviam se passado, mas minha paixão ainda ardia intensamente. Depois de tudo, eu era grata por isso. Eu ainda amava o que fazia. Naquela tarde, o sol estava perfeito. Preparei uma nova porção de chá de rosas, e seu perfume preencheu o ambiente. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Scarlett, eu estava errado. Não havia assinatura, mas eu sabia que era Julian. Talvez, na prisão, ele finalmente tivesse encontrado tempo para refletir sobre tudo o que havia feito. Fiquei olhando para a mensagem por alguns instantes. Não senti vontade de responder. Apenas apertei o botão de apagar. Alguns erros podem ser perdoados, mas existem limites que, uma vez ultrapassados, não deixam espaço para voltar atrás. Olhei pela janela. O céu estava azul e límpido, com nuvens deslizando preguiçosamente. Um jovem designer de camisa branca se aproximou, segurando uma planta e parecendo um pouco nervoso. Senhorita Hale, a senhora tem um minuto? Ele hesitou por um instante antes de continuar. Tem algo aqui sobre o qual eu adoraria saber a sua opinião. Sorri. Deixei o celular de lado e peguei a planta das mãos dele. Claro! Vamos dar uma olhada. A luz do sol entrava pelas janelas de vidro, aquecendo meus ombros com uma sensação tranquila e acolhedora. Essa era a vida que eu sempre quis. Eu era a fundadora da Dreamscape, a presidente que detinha todas as cartas. Mas também era Scarlett, uma pessoa comum, livre para aproveitar o sol, o chá e a alegria de criar. Levantei minha xícara de chá, brindando à cidade cintilante e ao meu próprio reflexo na parede de vidro. Aquela vida maldita e maravilhosa. A mulher destemida e imparável que eu havia me tornado. Fim, que Deus te abençoe.